Rapaziada, tamo junto aí pra mais um Fala Palestra. Eu tô com uma voz um pouco fanha, tô me recuperando de uma gripe. Como vocês podem ver, eu não ganhei 200 mil mensais, a única coisa que eu ganhei foi uma gripe. Mas estamos aí para falar de alguns assuntos, entre eles o que eu considero principal, Fernando Praz, beleza? Vamos começar por ele então. Com essa proximidade aí do fim do ano, alguns contratos se encerram no Palmeiras e um deles é o do Fernando Praz. É um goleiro que completa aí 40 anos, que diz tá no auge da sua forma física, e eu não duvido, porque o Praz não teve tantas chances assim esse ano, mas sempre que entrou foi muito bem, foi muito seguro, até defendendo o pênalti. Eu não lembro de alguma derrota do Palmeiras com o Fernando Praz, provavelmente teve, mas foram poucas, até porque ele atuou pouco. Mas eu acho ele o melhor goleiro que a gente tem. Eu acho ele seguro, eu acho que ele tem experiência para posicionar a defesa, eu acho que ele é um cara que assusta muito o atacante numa eventual disputa de pênaltis. Então eu acho ele o nosso melhor goleiro. Eu acho melhor que o Jailson e melhor que o Everton, que pra mim, dos três, é o mais fraco. Mas enfim, o Fernando Praz, ele chegou ao Palmeiras numa época tenebrosa, onde o Palmeiras amargava o seu segundo rebaixamento. Vocês lembram, vocês que são ligados lembram muito bem que naquela época ninguém queria vir ao Palmeiras, ninguém queria jogar aqui no Palmeiras. O Palmeiras era visto até como um time em queda livre e que talvez deixaria de ser gigante. Tem até uma brincadeira de uma repórter do CQC, que ela entrevista o Praz e fala: Praz, como é que é jogar em time grande e voltar ao Palmeiras? É alguma coisa assim. E ele dá uma quebrada no meio dela falando que o Palmeiras é gigante naquela época. Então você vê que é um cara que tem um posicionamento e um pensamento diferenciado. É um cara que chegou numa fase, como eu disse, horrível, abraçou a causa, vestiu a camisa e foi responsável pela reestruturação do nosso time. Acho que o ponto alto da glória do Fernando Praz no Palmeiras foi aquele pênalti que ele bateu contra o Santos. Eu imagino o que deve ter passado na cabeça dele enquanto ele estava para bater aquele pênalti. Tudo de ruim que ele passou. Desculpa, galera. Tudo de ruim que ele passou naqueles últimos momentos, naqueles últimos anos de Palmeiras, e ele estava ali com a bola do jogo para poder fazer o gol. Eu imagino tudo isso e eu tenho certeza que passou só pela expressão dele depois de fazer o gol. E ele foi fundamental naquela campanha, como ele foi fundamental no início da Libertadores de 2016, que foi uma Libertadores pífia do Palmeiras, mas poderia ser pior se ele não tivesse ali. Acho que a atuação dele contra o Rosário Central aqui no Allianz Parque foi uma das melhores atuações recentes assim, de um goleiro com a camisa do Palmeiras. E a gente tem a nossa história é rica de goleiros. Valdir Joaquim de Moraes, que inclusive foi um cara que, quando se aposentou, lançou a função de preparador de goleiro. Então, acho que o Palmeiras recebe esse título de academia de goleiros não é à toa, já que foi ele que criou, o Valdir Joaquim de Moraes dentro do Palmeiras, que criou essa coisa de se treinar goleiro, né? de que o goleiro precisa ter um treinamento diferenciado. Tivemos o Berdan Catani, tivemos Emerson Leão, tivemos Veloso, o Sérgio, o Marcos. tá foda. Então assim, nós temos uma história rica de grandes goleiros, mas o goleiro que me marcou e que eu vi mesmo foi o Marcos, que eu acompanhei desde a estreia dele até o fim. E pra mim, não é só o maior goleiro do Palmeiras, mas pra mim ele é o maior ídolo do Palmeiras. E depois do Marcos, pra mim vem o Fernando Praz. Eu não vi muita coisa do Veloso, o Emerson Leão eu sei que foi gigante também, mas num passado que eu não era nascido, então eu vejo o que ficou pra posteridade, o que ficou pra história. Então depois do Marcos, pra mim o Praz é o goleiro referência da nossa história. E não pelos jogos que ele fez ou pelos títulos que ele conquistou. Até o tempo que ele está no Palmeiras é um tempo curto, mas é pela postura. É por você ver que é um cara que sofre pelo Palmeiras, que ama o Palmeiras, que defende o Palmeiras. Ele é um torcedor dentro de campo. Então eu acho que isso é uma coisa que você não substitui, cara. Então eu acho que esses caras têm que fazer parte do elenco, sabe?
Eu não sei qual é a do Praz, se ele quer jogar, se ele quer ser titular. Ele vai ter mercado para isso. O próprio São Paulo é um time que com certeza vai procurar um goleiro mais experiente, e se o Praz estiver dando sopa no mercado, acho que deve ir atrás do Praz. Então eu não sei se ele vai querer sair para ser titular ou se ele vai querer aceitar ficar no Palmeiras e participar desse revezamento que o Felipão vem fazendo, né? Provavelmente isso vai continuar no ano que vem e os goleiros vão rodar, mesmo que ele não jogue talvez com a frequência que ele deseja, com certeza ele vai jogar. Então, se o Praz aceitar ficar mais um ano no Palmeiras, nesse esquema de rodar, eu acho que não tem nem o que pensar. Tem que ser renovado o contrato dele. Provavelmente o Palmeiras deve estar esperando aí a eleição para ver o que vai acontecer, para o presidente novo começar o planejamento novo, né, de 2019. Mas eu acho que independente do presidente, como palmeirense, o Praz merece esse contrato renovado. E eu digo isso do Jailson também. São dois goleiros de idade avançada, mas que esse ano já mostraram que estão jogando fino da bola. Quando a gente precisou deles, eles foram muito bem. São dois caras que gostam muito do Palmeiras e que são vencedores aqui dentro. O Praz tem uma Copa do Brasil e um brasileiro. O Jailson foi aí o cara do Campeonato Brasileiro, foi um goleiro destaque aí no Campeonato Paulista também. E sempre que a gente precisou do cara, ele jogou muito. Então, cara, eu renovaria com os dois, sinceramente. Aí ficaria a questão do que eles aceitariam ou não, né? A gente sabe que a gente fala como torcedor, então a gente coloca a emoção acima de tudo, mas o cara que vai gerir ali, o cara que tem a caneta para validar ou não as renovações, vai pensar em outras coisas, em oportunidade de mercado, na idade do jogador, no gasto que esse jogador vai dar para o clube, no retorno também. Então, não sei, como torcedor, como palmeirense, adoraria que os dois tivessem o seu contrato renovado, principalmente o Fernando Praz. Como eu falei, para mim, eles são os melhores goleiros do Palmeiras. Não tenho muito do que reclamar do Everton, a não ser os gols que ele tomou do Barcos na Copa do Brasil, principalmente lá em Minas. Achei que ele foi muito desesperado. Mas vamos ver como é que vai ser o outro ano dele, né? Já está mais acostumado aí com o Palmeiras. Provavelmente, se tudo correr bem, já vai ter ganhado seu primeiro título aqui. Então, tende a ser um ano mais leve. Vamos ver como é que a coisa vai ser. Mas eu renovaria com os dois. Outro jogador que fica sem contrato é o Edu Dracena. A gente falou um pouco disso no vídeo passado. Eu acho que o Dracena é um bom jogador. Assim como o Jean, é um cara que é imã de título, cara. É um cara que ganhou várias coisas por onde passou. Então, ele contribuiu muito para o Palmeiras nesse tempo que ele ficou aí. Foi um jogador que amargou o banco de reserva durante um tempo, nunca fez bico, nunca questionou muita coisa, nunca causou nenhum problema. E chega ao fim, eu não sei qual vai ser a postura da diretoria, eu não sei qual vai ser a postura do Palmeiras nesse caso, mas também é um jogador que eu acho que tem mercado. Se o Palmeiras não quiser ficar com ele, provavelmente ele vai ser titular de alguma outra equipe. Em relação ao Dracena, eu não tenho uma opinião muito formada não, pra ser sincero. Eu gosto dele, acho que é um cara bom de grupo, acho que é um cara experiente. Como eu falei, é um jogador acostumado a títulos. Eu acho que você tem que ter esses jogadores sim no seu elenco. Mas eu não sei em relação à forma física, como é que ele vai estar, porque... não sei, complicado. O Felipão propõe esse revezamento, então ele não jogaria todos os jogos do ano. Mas não sei, provavelmente a zaga é um setor que o Palmeiras, coisa boa, deve fazer negócio. Então não sei se o Dracena renova não. Mas eu queria saber de vocês aí também em relação ao Praz, ao Jailson, ao Dracena. O que vocês acham? Outro jogador que fica também sem contrato é o Wagner, goleiro que veio do Ituano. Teve a sua chance no Campeonato Brasileiro de 2016. Sentiu o peso da camisa, fez 2 atuações pífias e aí a gente descobriu o Jailson da massa. O Wagner, imagino que não deixou saudade em ninguém e que não vai ter seu contrato renovado. Outro boato aí dessa semana, que... boato não, né? Parece que até tem alguma coisa um pouco mais concreta, é o Gabigol. O Gabigol é um jogador que... Eu nunca gostei muito da personalidade dele. Eu sempre achei ele meio malinha. Mas em relação ao futebol, eu acho que ele é um jogador muito bom. Jogou demais no Santos.
foi para a Europa talvez com uma postura errada, com uma cabeça errada, de que ele já era uma coisa muito maior do que ele realmente era naquele momento. Então ele bateu a cara na parede ali. Mas eu acho que isso ensina também, né? Você aprende com os erros. E apesar de eu achar ele um pouco malo, eu acho que ele é um cara inteligente. E aprendeu, voltou para o Santos de forma humilde. Teve um início de temporada muito ruim. E agora parece que acertou a mão. O Gabigol é um jogador que pode jogar tanto de 9 quanto na beirada do campo. Jogou assim quando o Ricardo Oliveira atuava como centroavante. Então eu acho que é um jogador interessantíssimo para o Palmeiras. Eu iria buscar no aeroporto se preciso e levaria o Bora. Mas enfim, gostaria muito da contratação do Gabigol. Tem esse negócio de que ele é identificado com o Santos e tal, mas gente, vamos lá, né? Futebol é futebol. Lucas Lima, Dracena, tudo saíram do Santos e isso não impede dos caras criarem a sua história aqui. Eu vi uma notícia aí de que a Inter teria interesse na prioridade de compra do Luan Cândido e do Alanzinho, dois moleques da base. Prioridade de compra, eu acho que não teria problema algum do Palmeiras ceder isso para Inter e pegar o Gabigol por empréstimo. O Palmeiras também é um time que não usa a base, né? A base é campeã de tudo e raramente a gente vê jogadores da base sendo introduzidos. Ultimamente teve o Matheus Salles, que apareceu ali na reta final da Copa do Brasil, depois sumiu. O Gabriel Jesus, porque era o Gabriel Jesus. E o Vitor Luiz, cara, foi emprestado aí várias vezes. A gente teve que aguentar Egídio na lateral esquerda, enquanto podia ter o Vitor Luiz. João Pedro também, um jogador que, num determinado momento... Esse ano acho que não, mas no ano passado fez falta, quando a gente contava com o Fabiano e o Mike, que vivia uma fase péssima. Enfim, o Palmeiras ele não usa muito a sua base, né? Acho que é uma coisa que poderia mudar também. Parece que o time, quando ele tá bem financeiramente, ele tem muito dinheiro, parece que ele tem a obrigação de gastar. Não, vamos gastar, vamos contratar, vamos não sei o quê. Às vezes você olha pra sua base e, claro, é um trabalho que não é colocar o moleque ali e esperar que ele renda, mas acho que tem que olhar com carinho. Parece que essa coisa tá mudando, né? A gente vê alguns moleques fazendo mais parte do dia a dia do profissional, como o Papagaio, fugiu o nome dele, o Arthur, o Vitinho. Vamos ver. É isso aí, galera. Não era pra falar de nenhum jogo, de nenhum confronto. Era só pra comentar essas situações aí. A ideia é que tenham mais vídeos aí do Fala Palestra falando de coisas que acontecem aí nos bastidores do Palmeiras, essa movimentação que já começa a surgir sempre no fim da temporada e no início da outra. E no fim de semana é pra falar dos jogos em si, né? Então, rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, das contratações, das renovações e tudo mais. E tamo junto aí, um abraço pra todo mundo e é nóis!